Paulo, descumprir aí essa decisão judicial não seria uma provocação ao STF? Lembrando que o Daniel Silveira também pretende se candidatar, como disse o Felipe Pena, aí ao Senado. A gente não deveria estar prestando atenção em outras coisas mais importantes, como a inflação que está bem alta? Eu acho que a gente pode falar, sim, sobre inflação. Tem algumas informações importantes sobre a inflação. Eu posso falar aqui dos Estados Unidos, onde ontem o Fed fez o maior aumento da taxa de juros nos últimos 22 anos, de 0,5 ponto percentual, porque os Estados Unidos têm a maior inflação dos últimos 40 anos. Na semana passada, o Reino Unido divulgou que está com a maior inflação dos últimos 30 anos. A Alemanha também está com a maior inflação desde 1949. O Brasil, é verdade, no ranking da OCDE, como o Pena disse, o Brasil, de fato, ficou na terceira colocação. Mas é importante dizer que em 2016, quando o partido que o Pena gosta tanto tinha acabado de deixar o poder, o Brasil ocupava a primeira colocação como a maior inflação do mundo. Não só isso, entre 2016 e 2017, o Brasil, a mesma OCDE, viu o PIB do Brasil como o pior entre os países do G20. Esse foi o estado em que o PT deixou a economia brasileira. É natural, portanto, que a economia brasileira sofra mais com as políticas do Fica em Casa, que eu acho que nesse ponto o Pena disse corretamente, vários países adotaram, embora o Brasil tenha adotado com bem mais severidade do que os Estados Unidos, onde eu estou, porque aqui, ou pelo menos houve do lado dos republicanos mais liberalidade. O Brasil, como veio da sua maior crise econômica da sua história, o estado no qual o PT deixou o Brasil, é natural que ele sofra mais e esteja mais vulnerável ao desastre que foram as políticas do Fica em Casa. E foram um desastre em todos os lugares onde elas passaram. O Brasil sofre um pouquinho mais. Uma pena, talvez se nós tivéssemos adotado a política defendida pelo presidente Bolsonaro, que foi exatamente a mesma política defendida pelo governador Ron DeSantis aqui da Flórida, talvez o Brasil tivesse tido uma recuperação tão boa quanto a Flórida, que foi o estado que melhor saiu dos grandes estados americanos, o que melhor se saiu no combate da pandemia e hoje vive 3% de desemprego. Talvez o Brasil pudesse ter adotado esse caminho, no entanto, adotou a política do Fica em Casa. Em relação ao Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, olha, eu não vejo como ele poderia colocar a tornozeleira eletrônica. O indulto foi concedido e, como o Pena e o Zé Maria ambos disseram muito bem, o indulto é indiscutível. Eu quero, mais uma vez, eu gosto de ler as leis aqui para o brasileiro, porque nós vivemos numa situação onde as pessoas não leem mais as leis, né? Então, o que diz o artigo 738 do Decreto-Lei 3689? Diz o seguinte, é o que rege sobre graça, indulto e anistia no Código Penal. Ele fala o seguinte: concedida a graça e junta aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou penas. Pena ou penas. Não é nenhum trocadilho com o seu sobrenome, Felipe. Mas o juiz declarará extinta a pena ou penas. E aí foi juntada a graça aos autos, cópia do decreto. Foi juntado. O que deverá fazer o juiz agora? O STF deverá analisar a legalidade? Não! Se deverá declarar extinta a pena ou penas. É só ler a lei. Ah, mas o Alexandre de Moraes acha que o STF tem que analisar. Mas me desculpe, mas eu não estou nem aí porque o Alexandre de Moraes acha que deve ser feito ou não deve ser feito. Alexandre de Moraes não é legislador. Alexandre de Moraes não redigiu o Código Penal brasileiro. Alexandre de Moraes deve aplicar e julgar com base nas leis brasileiras e seguindo o Código de Processo Penal brasileiro. É só isso. Não deve fazer nada diferente disso. Se o Daniel é ou não relevante ou não relevante, tem um foro ótimo para a gente decidir se o Daniel é ou não um parlamentar relevante ou não relevante. Sabe como é que chama? Urnas. Eu sei que as nossas urnas talvez não sejam as mais confiáveis, mas nós temos eleições em outubro. E quando chegarem as eleições, se o Daniel for candidato ao Senado, o povo do Rio de Janeiro vai decidir se ele se ele deve ou não representar o meu estado, por um acaso é o meu estado do Rio de Janeiro. Segundos para você.
O discurso do Figueiredo Filho é sempre o mesmo discurso dessas teses bolsonaristas. Bolsonaro, a culpa é sempre dos outros. Então ele cita que a culpa pela alta taxa de inflação vem dos governos do PT e a alta taxa de desemprego também vem dos governos do PT. Ele esquece de mencionar que havia pleno emprego nos governos do PT. É óbvio que houve problemas econômicos graves, principalmente a partir do segundo governo Dilma, final do primeiro governo Dilma, e ninguém teve que passar pano para isso. Agora, daí, a botar toda a culpa, depois de 6 anos de governo de direita e quase 4 anos de governo Bolsonaro, 3 anos e meio de governo Bolsonaro, colocar a culpa nos outros como sempre, não é possível, gente. A gente está aqui comparando, depois de uma pandemia, no meio de uma guerra, que todos os países estão passando, vivenciaram essa pandemia, o Brasil é o terceiro pior do mundo de desemprego. E isso impede a inflação. Tem que parar com isso. Bolsonaro tem que começar a governar, tem que parar de ficar só em cima de motocicleta, andando por aí fazendo motocicletas, 11 milhões de reais gastos em motocicletas. Em vez de ficar falando de moto, vai governar. Esse país precisa de alguém que controle a inflação, que faça o combate à inflação, que faça o combate ao desemprego. A gente tem aí 12 milhões de desempregados, 6 milhões em subemprego, 36 milhões em subemprego, perdão, e 6 milhões de desalentados. Pessoas que não conseguem nem procurar emprego porque não tem dinheiro para transporte público. E aí fica esse discursinho do Figueiredo Filho dizendo, o PT, mas é a culpa dos outros. A culpa é sempre dos outros para Bolsonaro. Infelizmente nunca começou a governar. Está sempre desde o primeiro dia de governo fazendo campanha e colocando a culpa em outros governos. Começa a governar e vamos parar com essas desculpas esfarrapadas. E também com os trocadilhos. Não adianta fazer trocadilho com o meu nome, Figueiredo Filho. Isso aí, falar em penas e tudo mais, não vai atingir. Não é uma estratégia interessante para o seu discurso, porque o discurso continua sendo vazio, continua sendo uma cultura discursiva. É um discurso cheio de furos. O fato é que o brasileiro sente na ponta esses preços muito caros, sente na ponta lá no supermercado que a gente está com inflação muito alta e a OCDE só comprova que nós somos o terceiro país em índices oficiais, o terceiro pior país do mundo em termos de inflação. Mas na verdade é muito maior se for considerar a inflação para as classes mais pobres. E repare, no Brasil a gente tem mais de 50% da população, segundo o IBGE, ganhando menos de 2 salários mínimos. É essa gente aí que sofre mais a inflação. A gente tem hoje no Brasil 20 milhões de pessoas que não sabem nem o que vão comer, que provavelmente estão ali na fila do osso. Isso a gente não via há 5, 6, há 10 anos atrás, a gente não via isso acontecer no Brasil. Hoje é um país que está miserável, um país que voltou ao mapa da fome no governo Bolsonaro. Paulo, um tempo para você também. Galvão, acho que o Pena sentiu o trocadilho. Farei outros, Pena. Você tem um nome muito bom, você é predestinado. Sobre o que eu trouxe aqui, não foi nenhum discurso, não foi nenhuma... Pô, Pena, não me interrompa. Interrupção é coisa de nazista, você já falou aqui no ar. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Especificamente sobre os pontos que o Pena trouxe aqui, e eu acho interessante porque não tem nada de discurso, não tem nada de opinião aqui, eu trouxe os fatos. O Bolsonaro é presidente do Brasil, herdou um Brasil na sua maior crise econômica da história, não há o que discutir nisso, são os números. O Brasil teve a maior depressão econômica do mundo após o governo do PT. Dizer que Michel Temer é de direita é absolutamente brincadeira, principalmente depois do que a gente está vendo aí agora no Brasil, né? Michel Temer é de direita, bom, só na cabeça do Pena, não dá para não ter pena de um comentário desse. Bom, os dados são esses, né? O Brasil era o pior inflação em 2016 e agora é a terceira pior. Eu acho até que o Brasil melhorou. Dizer que não é culpa do Bolsonaro ou é culpa do Bolsonaro. Ora, eu apresentei aqui Europa, Estados Unidos, Reino Unido, fora da União Europeia. Eu estou apresentando dados aqui, não é uma questão de opinião. Todos os países têm apresentado inflações históricas, a maior da história. Ora, eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, eu sei que tenho o privilégio de poder observar a situação de outro lugar, mas vai dizer que a inflação americana também é culpa do Bolsonaro? A inflação na Inglaterra é culpa do Bolsonaro? A inflação na Alemanha é culpa do Bolsonaro? É claro que o presidente... Qual é a razão da inflação? Muito simples do ponto de vista econômico. Aula 1 de economia. Quando você fecha tudo, você reduz a produção. Ao mesmo tempo, todos os governos do mundo injetaram dinheiro na economia para a economia não parar. Então você fecha o setor produtivo e aumenta o setor de consumo. Aumento de demanda com baixa oferta, o que acontece com os preços? Isso é aula número 1, não é porque eu sou economista não, Pena, isso é aula número 1, aula primeiro período, acho que até na faculdade de jornalismo, aliás, acho não, sei porque também fiz faculdade de jornalismo, até na faculdade de jornalismo a gente aprende isso. Figueiredo. E quem foi que mandou fechar a economia? Foi o Bolsonaro? Eu acho que é muito simples, quem está de casa consegue fazer essa conta. Um forte abraço!